Doutora Andressa Reicher, bem-vinda. Boa tarde. Ela que é nossa endócrina, que quando vem ao programa dá uma aula. E a gente fez uma continuação realmente de pauta, apesar que vocês vão ver que os mitos e verdades, né, propostos hoje são bem diferentes do conteúdo de ontem do Dr. Roberto. Mas são hormônios, né, doutora São Andressa? hormônios. A gente adora falar de hormônio, né? Não, doutora Andressa ama, é a vida da doutora Andressa. Falou de hormônio, ela já fica enlouquecida. Agora, antes da gente começar com os primeiros mitos e verdades, eu até queria que você introduzisse. De fato, ter informações a respeito de hormônios, não como médicos, porque não somos, né? Mas como pacientes, como pessoas, pensando em qualidade de vida, é muito importante? É super importante, Carol. Acho que ter informação de saúde é muito importante para a gente entender o funcionamento do organismo. Eu vou usar o exemplo da tireoide, porque é uma coisa mais comum, mas assim, hoje veio uma paciente no meu consultório, ela queria saber assim, por que é que eu tenho alteração de tireoide? Então, por que é que você tem alteração de testosterona? Por que é que você tem alteração de prolactina, por que é que você tem alteração do seu ovário? É muito importante a gente se focar no porquê. E o porquê, quem responde são os nossos hormônios. E é muito importante a gente entender esse mecanismo de regulação. Poxa, mas o meu TSH, o meu FSH, o meu LH, tanto é uma sopa de letrinha, né? E que a gente começa a entender que tudo faz sentido. E o mais legal, quando eu comecei a estudar endocrinologia, foi que assim, eu aprendi, eu acabei escolhendo uma especialidade que eu precisava mais pensar do que decorar. Tá. E essa é a parte bacana, porque quando a gente passa a informação para o público e a gente vai disseminando essa informação, a gente começa a passar a informação porque a pessoa possa entender e não decorar a informação. Então, exatamente essa é a parte bacana, né? Por isso que você é tão didática. Agora descobrimos o segredo da doutora Andressa. Você então não curte o lance de decorar, não? Tem que entender. Nunca gostei, eu acho que tem que entender. É verdade. Tem algumas coisas que, obviamente, durante a vida a gente vai precisar decorar, tipo tabuada, né? Então, tipo assim, física, tipo algumas coisas. Tipo química. Mas endocrinologia é uma especialidade que ela faz sentido. Se você pega os eixos hormonais, então, a hipófise produz tal hormônio age no ovário, o ovário produz esse hormônio e o hormônio regula negativamente a hipófise, a gente consegue entender por que que o nosso corpo se regula ou não se regula. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de um equilíbrio do nosso organismo. De tudo. De tudo. É isso. Vamos pro primeiro mito ou verdade, sim, então? vamos sim. Eu vou segurar as plaquinhas. Diretor, tá no ponto? Primeiro mito ou verdade? Gente, eu adoro isso, eu tô numa felicidade com essa pauta. É uma brincadeira, é um jogo, entendeu? É mito ou verdade? Na tela, olha lá. Atividade física moderada e intensa pode melhorar o quadro de diabetes. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade, ó. Muito bom, né? Como a atividade física faz isso? Porque vamos entender, o quadro de diabetes é um excesso de insulina, excesso de açúcar no sangue. Então, depende de qual diabetes a gente está falando, tá? A gente vai se focar no diabetes tipo 2, mas eu queria dar uma introduzida no diabetes tipo 1. Então, assim, o diabetes, ele é dividido em dois principais tipos, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela falta de insulina, porque o pâncreas, ele não consegue mais produzir insulina, e o diabetes tipo 2 é caracterizado pelo excesso de insulina num primeiro momento. Tá bom. Tá? Ok. Mas o que a gente observa que tanto no diabetes tipo 1 pode acontecer, mas no diabetes tipo 2 quase sempre acontece, é o estado de resistência à insulina. Então, o corpo produz insulina e a célula, ela acaba tendo uma dificuldade de compreender essa quantidade de insulina que está chegando nela e essa insulina acaba ficando mais fraca. Certo. E a gente até tem um desenho disso. Tem sim. Vamos colocar. Tem, sim. É isso aqui que acontece, né? Então, o que acontece numa célula normal? Uma célula que não está tendo resistência insulínica. A insulina abre a portinha da célula para a glicose poder entrar. Certo. Isso é uma célula normal. Uma célula que não está tendo resistência insulínica. Quando a gente tem um estado de resistência à insulina, essa entrada aqui vai precisar de muito mais insulina para a glicose poder entrar. Deu um pisca, mas deu um pisca. Então, isso é para dizer que precisa de muito mais isso. insulina para a glicose poder entrar. E aí, com isso, a gente fica precisando de mais insulina, fica com estado de resistência insulínica. O
que acontece quando a gente faz atividade física? Vamos mostrar a bolinha? Vamos pra bola. Doutora Andressa e suas brincadeiras. A bola. Eu mostrei a bolinha. Então, o que acontece? A gente precisa da insulina. Aqui então o músculo. Esse é um músculo, tá? Imagina lá o muque. O músculo. O músculo. Gente, o músculo não é redondo. O músculo ele é comprido, mas eu não tinha uma coisa redonda e uma coisa comprida para mostrar. Ficou bom. Então, assim, a gente precisa de insulina para poder se ligar na célula, para essa célula poder se abrir. Vamos abrir a célula. E aí, para poder entrar o que dentro da célula? Segura aí, Carol. Glicose. E aí, vamos botar a glicose dentro da célula, Carol? Botando dentro da célula, a gente sabe que ela não vai ficar na corrente sanguínea e não vai dar Exatamente. pico, né, de insulina. Perfeito. Então, entrou, ok? Isso é o normal. Isso é o normal, ok? Ok. Beleza. Agora, o que acontece quando a gente faz atividade física? Pega a glicose de volta, Carol. Deixa eu botar a bola um pouquinho. Deixa eu segurar a bolinha Segura pra você, a bolinha. pra não Tá. bater no seu mic. Peraí. Ah, tá. Peraí, Má. Quando a gente faz atividade física, o que acontece? Vamos Quando tirar a gente glicose. faz atividade física, Carol, a insulina tá lá bonitona, certo? Certo, vamos fingir que a gente fez musculação, o músculo tá lá, mexeu o músculo. tá lá mexendo. Bombou o músculo. Aí tá. o que acontece? Sabe o que acontece? O que acontece? Não precisa de insulina. O músculo, ele absorve glicose sem precisar de insulina. Ou seja, Você quebra a resistência à insulina com a atividade física. com atividade física. Quem tá em casa entendeu isso? Que tipo de atividade física? Principalmente atividade física aeróbica. Mas a gente descobriu que a musculação também quebra a resistência insulínica. Uau! Então unir, por exemplo, o treino funcional que eu pratico, eu acho um treino inteligentíssimo. Porque no funcional você aumenta a frequência, como se fosse um aeróbio. Exato. Mas você também consegue fazer a musculação, então a gente consegue vencer esse mecanismo. Então, para resumir, para quem está em casa, quando a gente faz atividade física, a gente consegue colocar glicose dentro do músculo sem precisar de insulina. Então, a gente ajuda a quebrar a resistência insulínica, no caso, principalmente dos pacientes diabéticos tipo 2. Então, é verdade. É verdade. Grande explicação, e depois de saberem disso, quem tem diabetes, claro que vai começar a fazer atividade. Quem não tem, já sabendo disso, melhor ainda. Com certeza. Porque melhor ainda, não vai precisar do receptor, melhor para todo mundo. Vamos para o próximo mito ou verdade? Na tela, mito ou verdade? Olha lá. A prolactina faz mal para a mulher? Ela pode engordar? Mito ou verdade? Ou depende, ou os dois. E aí? Sabe que eu tava louca pra falar de prolactina, né, Oba! Carol? E daqui a pouco a gente vai explicar, porque pra quem não sabe qual é esse hormônio, a doutora Andressa vai explicar. Pode ser depende. Pode ser depende, Pode então ser pode ser os depende. dois. Pode ser em dois. parte mito. Pode ser em parte mito, pode ser em parte verdade. Pode ser sim. Por que, Pode doutora ser Andressa? sim. Bom, vamos lá. Primeiro, da onde vem a prolactina? Podemos começar assim? Vamos, a aonde nossa vem? explicação? Só as mulheres têm prolactina. Não. Os homens também têm? Os homens também têm. Mas eles podem amamentar? Não. Não, mas eles podem ter alteração que faça ter saída de leite na mama. Sério? Sério, Não tinha a sério. menor ideia. Você sabia disso, diretor? Que homem também... Prolactina é o hormônio do leite, né? Da Prolactina amamentação. é o hormônio que faz com que a glândula mamária produza leite, sim. Só que ele é produzido na hipófise. Então, eu já trouxe o cérebrozinho aqui. Gente, esse é um cérebro de brincadeira, por isso que essa hipófise aqui não é tão bonitinho. É bonito, mas assim, não é das 10 mais anatômicas, Não, mas né? tá ótimo. Mas e aí, o que acontece? A prolactina, ela é produzida na hipófise, tanto em homens quanto em mulheres. Certo. E aí, o que acontece? É um hormônio que ele é muito sensível a várias alterações. Medicamentos, como por exemplo, medicamentos antidepressivos, eles podem causar aumento de prolactina. Por isso que homens que tomam antidepressivos podem ter prolactina elevada na corrente sanguínea e podem ter saída de secreção de leite na mama. Pode acontecer. Que interessante. Mulheres também que tomam antidepressivos. Uma outra causa de aumento de prolactina é síndrome dos ovários policísticos. Pode causar aumento de prolactina. Antes de engravidar, eu tinha uma prolactina aumentada. Exato. Acabei de descobrir por quê. Por isso, por causa de ovário policístico. Olha só. Tem uma outra alteração que é bastante comum também. É comum, na verdade não é muito comum. Eu falei bastante comum, mas pode acontecer quando a gente fala em prolactina. É um tumorzinho benigno da hipófise chamado prolactinoma. Eu acho que a gente tem um esqueminha, olha lá. Exatamente. Ah, não, esse aqui é o da amamentação. a gente Esse já é vai da chegar aqui. amamentação. Mas ele é um esquema que ajuda a gente a raciocinar o seguinte.
seguinte, que a gente tem algumas causas. A gente pode jogar para o slide para começar a ajudar a gente a pensar que a prolactina é responsável pela amamentação, ou seja, para garantir o leite, certo. Mas ela também pode estar elevada no ovário policístico, no uso de algumas medicações e nesse tumorzinho benigno da hipófise, que é chamado de prolactinoma. Tá. O que acontece? Esse tumorzinho, ele pode ser pequenininho e ele pode ser grandão. Conforme ele é pequenininho, ele produz mais prolactina ou ele produz menos prolactina. E aí eu vou começar a responder a pergunta. Se esse tumor produz prolactina, a depender da quantidade de prolactina que ele produz, existem estudos que falam que as pacientes que apresentaram aumento de prolactina tiveram aumento de peso. E aí que com a correção e o tratamento desse tumor, apresentaram perda de peso. Entendi. Qual o mecanismo? Não se sabe. Por isso que a gente ainda está estudando. Só que o tratamento desse tumorzinho é com medicação via oral. A gente não precisa, na grande, imensa maioria dos casos, operar de uma cirurgia. Legal. Muito legal, né? Mas se o caso tiver todo normal e essa mulher só tiver a produção de prolactina aumentada depois que ela tem o bebê, né? Aí tá ok, é fisiológico. É fisiológico. O amamentar. aumento de prolactina durante a amamentação é totalmente fisiológico. É ele que garante, junto com o hormônio ocitocina, que é o hormônio do... Amor! É o hormônio do amor. Ocitocina é o hormônio né? do amor. Que a gente só sente quando está amamentando. Exato. A ocitocina, ela é responsável pela contração dos ductos mamários, porque a prolactina, ela produz o leite, mas quem contrai é a ocitocina. Entendi. E a ocitocina, ela é responsável pela criação de laços maternos entre a mãe e o bebê. E o mais interessante, eu li um estudo uma vez que falava que a ocitocina aumenta com o contato da pele. Por isso que muitas vezes a presença de familiares, enquanto a gente tem o momento da amamentação, ela faz com que os laços familiares, eles aumentem. Eu chego até a arrepiar quando eu conto isso. Eu choro. Porque é muito lindo isso. Então, a ocitocina, ela garante com que a nossa espécie, ela se permaneça unida através dos laços da amamentação. Olha que legal. Isso não é lindo? A amamentação, e aí eu quero entrar num ponto com a doutora Andressa importante. Eu acho fantástico, eu consegui amamentar 9 meses, não exclusivo, o João já tinha entrado com complemento, mas fui até os 9 meses. E uma coisa que eu conversei com a doutora Andressa antes da gente entrar, foi que eu tinha ouvido dizer... Por isso, a gente colocou nesse mito ou verdade, se também a prolactina pode engordar no seguinte sentido. Quando a mulher está amamentando, a gente sabe que o metabolismo dá uma gastada, ela queima. Aumenta em 10% o metabolismo. E aí as meninas emagrecem amamentando. Mas tem um detalhe. A gordura abdominal durante o período da amamentação ou se mantém ou aumenta, mesmo as meninas emagrecendo no corpo todo. De fato, a prolactina é um hormônio que pode segurar, eu não vou dizer assim, estocar gordura abdominal, mas ela segura um emagrecimento nesta região? Há controvérsias. Há controvérsias. Vamos ouvir. Há controvérsias. Bom, o que acontece? Existe uma teoria chamada que existe um reset hormonal depois da gestação. Então, o que quer dizer isso? Que durante a gestação, a mulher vai desenvolvendo resistência insulínica para poder estocar gordura aqui na região abdominal. Durante toda a gestação? Durante toda a gestação. E justamente a mulher fica mais resistente à insulina para garantir glicose para o nenê. E também para poder estocar mais gordura nessa região mais central, para poder, na hora de amamentar, usar esta gordura central para poder fornecer energia mais fácil para o seio, para poder ir para o neném, né? Ok. Então, o que a ideia é da prolactina? A gente não tem muita ideia de o que faz a pessoa que tem um prolactinoma, ou seja, que tem um tumorzinho, ganhar peso. Mas o que a gente vê é que em algumas mulheres que amamentam, geralmente existe uma dificuldade dessa perda de peso. Será que essa prolactina não consegue quebrar de maneira efetiva essa resistência insulínica que vem desde a gestação em algumas mulheres? E aí
é que talvez não seja o efeito do aumento da prolactina que dificulte a perda de peso, mas sim que a prolactina sozinha, coitada, não consiga dar conta de reverter a resistência insulínica que foi muito grande durante a gestação. Tá. E aí o que a gente precisa entender é em que condição estava o metabolismo dessa mulher durante a gestação. Entendi. Né? Então vai mudar de mulher para mulher. Exatamente, de mulher para mulher. Existem mulheres que, quando amamentam, perdem peso e secam o corpo inteiro. Talvez essas mulheres tenham uma resistência insulínica menor durante a gestação. E aí a prolactina consiga quebrar isso mais fácil. Agora, será que mulheres que tiveram uma resistência insulínica maior durante a gestação, será que quando vão amamentar, será que elas vão dar conta, não vão acabar concentrando mais ou tendo mais dificuldade? Entendi. Então, quando a gente pensa em hormônio, isso eu sempre gosto de falar, a gente pensa num conjunto de alterações. E que precisa ser para aquela pessoa. Para aquela pessoa, e não num único hormônio só responsável, muitas vezes. A gente tem que unir o raciocínio. Por isso, talvez, tão importante, após ter filho, voltar a fazer atividade física, mas sempre com as orientações, né? Porque atividade demais, seca o leite, muda o sabor do leite, o neném não quer mais. Então, esse é um assunto que pode ser uma pauta um dia só pra gente falar sobre isso. Mas eu queria abordar... Falar sobre prolactina, uma pauta só de prolactina. Eu queria abordar esse lance da prolactina até para as pessoas, para as meninas em casa que estão grávidas ou que estão amamentando, conversarem com os seus médicos. Eu acho que é importante. A gente eu, quando engravidei, desconhecia tudo isso. Então, quem assiste Você Bonito não desconhece mais. Próximo mito ou verdade? Olha lá. Próximo mito ou verdade? GH baixo é sinônimo de ganho de peso. E agora, doutora Andressa, isso é mito ou é verdade? Então, isso tende a ser mito, Carol. Tende a ser mito? Tende a ser mito. E aquela história que o GH é um bálsamo, é um hormônio da beleza, que tem que ter o GH bombando para poder queimar gordura? Pois é, mas aí é que a gente vai explicar, porque... Quando a gente dosa GH, na verdade a gente tem que dosar um outro hormônio junto. E aí é que eu trouxe a explicaçãozinha aqui do nosso fígado, do GH e do IGF-1. Segura o IGF-1. Alguém fala de IGF-1, Carol? Ontem o doutor Roberto citou, mas não explicamos. Então, olha lá. Acho que agora Hoje a gente tem que lembrar da importância do IGF-1. Tá. Qual é a grande história? Quando a gente está crescendo nessa vida, criança, adolescente, a gente vai ter um GH muito alto mesmo. Certo. Só que depois que a gente vira adulto, o nosso GH, a tendência natural do nosso GH é ficar mais baixo mesmo. Tá. Só que quem garante todas as funções do GH é o IGF-1. Mas como assim, Andressa? O que acontece? E aí é o seguinte, Carol. O fígado recebe um GH que é baixinho. Esse GH age no fígado e o fígado produz IGF-1. E é o IGF-1 que vai fazer as ações do GH no organismo. Então, muitas vezes, as pessoas vão dosar GH no sangue, esse GH no sangue vai estar 0,2, 0,3, menor do que 0 qualquer coisa, só que vão dosar IGF-1 e o nível de IGF-1 para a idade vai estar normal ou alto. Muitas vezes vai estar normal. E se o IGF-1 estiver baixo? Aí nós temos que procurar se a pessoa tem alteração nesse eixo, que pode ser uma alteração no GH, no fígado ou na própria produção de IGF-1. Porém, fatores externos, estresse e probleminhas da vida moderna, eles podem alterar, Carol, mas o mais interessante que a gente vê são alterações de fígado que podem gerar alterações do GH. Do IGF-1. E por que então, agora eu preciso fazer essa pergunta. Existem médicos, que eu sou totalmente contra isso, mas que existem médicos que fazem isso, injetam GH para a pessoa emagrecer. Bom, vamos lá, falar de uma coisa que acontece medicamente falando. Existem doenças em que as pessoas perdem muita massa muscular. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o GH é um hormônio anabólico. O que ele faz? Ele cria músculos. E a gente sabe que em situações de doença
ciência nos permite administrar GH para as pessoas, porque a gente cria artificialmente um estado de excesso de GH para que tenha um excesso de GF1, para que esse excesso de GF1 crie músculo em situações que as pessoas estão doentes. Mas e no caso dos médicos que usam isso para a estética, só fins estéticos? Exato. Aí eles aproveitam deste conhecimento que a gente tem de doenças para outros usos. Então, quando você, de qualquer forma, aumenta esse GH, consequentemente, o GF1 você também. aumenta o IGF-1 e, consequentemente, você exacerba as funções desse eixo, né? Qual é a grande preocupação quando a gente fala em aumentar GH? GH é um hormônio de crescimento. Significa crescimento de língua, crescimento de mandíbula, crescimento de nariz, de cartilagem, de coração, crescimento de possíveis sítios de tumores. Então, se eu tenho um pré-câncer que não iria crescer, quando ele recebe um estímulo de um crescimento, ele pode se desenvolver. Por isso é tão perigoso com os médicos que fazem isso para fins estéticos. Por isso que a gente tem grandes preocupações com relação a isso. Por isso que a liberação do uso de GH, ela é feita em doenças medicamente, o mundo médico certinho, quadradinho, da gente que é careta, né? O que acontece? Não, careta é o que vocês são corretos, médicos corretos. Da gente que faz tudo na ciência, ela só é liberada em algumas doenças. Entendi. Na tela a perguntinha. É mito ou verdade, doutora Andressa, pra gente encerrar o programa com chave de ouro, que mulheres com testosterona mais alta, elas são mais magras? Isso é? Todo mundo vai agora vai ficar sabendo, ela só sabe só dizer depende. É depende. Depende? É depende. É tanto mito quanto verdade? É depende, porque depende de onde a gente parte, Carol. Então vamos entender. Vamos fazer um raciocínio? Vamos lá. Bom, um raciocínio bem bom. Olha só. A testosterona na mulher, ela depende de uma coisa, de alguns fatores, mas ela depende também da passagem do nosso hormônio feminino através da gordura. Isso é um raciocínio que eu queria que o pessoal que estivesse em casa entendesse. O hormônio feminino, que é o estradiol, quando ele passa através da célula de gordura, ele é transformado através da ação de uma enzima que está dentro da célula de gordura em testosterona. Então, mulheres que estão acima do peso, elas tendem, ou têm resistência insulínica, ou têm mais gordura em região abdominal, elas tendem a ter níveis de testosterona mais altos no sangue. E com isso elas tendem a ter um ciclo para ter mais ovário policístico, mais pelo, mais acne e mais oleosidade. Certo. E aí, com isso, essa afirmação, ela cai meio mito. Por terra. Ela fica no depende. Eu já explico por que ela fica no depende. Porque o excesso de peso causa um desbalanço hormonal, porque ela fica com relativamente mais testosterona, só que essa testosterona não ajuda ela a estar mais magra. Pelo contrário, ela é uma consequência de ela estar acima do peso. E quando ela nos ajuda? Quando ela nos ajuda é quando eu tenho uma mulher magra que naturalmente tem uma tendência de ovário ou de suprarrenal de produzir mais testosterona. E aí eu não tenho esse contexto da gordura. Ela vira testosterona sem passar pela célula de gordura? Ela produz testosterona naturalmente. É uma paciente que, por uma tendência dela de suprarrenal ou de ovário, ela tem uma testosterona que é um pouquinho maior do que a média. E com isso ela tem uma produção, ela tem uma massa muscular um pouquinho maior. Então, por isso que essa afirmação ela vem no depende. Doutora Andressa, que loucura. Vamos fazer o seguinte? Nós temos 1 minuto. Vocês viram que grande aula? Só pergunta bacana. Vou fazer o seguinte. Tem outros mitos e verdades que você vai fazer a próxima vez que você voltar. Tá bom, mas nós vamos retomar desse ponto. Então, como fazer natural... Lembrem-se disso que eu vou lembrar isso com ela. Tá bom. Como fazer naturalmente o nosso corpo produzir a testosterona. Legal. Sem o estradiol ter que passar pela gordura e dar errado. Legal. Como fazer dar tudo certo? Você ensina a gente? Sim, ensino. Só posso te agradecer e te dar um beijo? Obrigada, Carol. Sempre muito bom tê-la aqui. Vocês viram que aula? Eu espero que tenha ficado claro, gente, de casa. Tudo claro. Não, ficou perfeito. Explicação perfeita. Vai lá no Facebook e coloca Endocrinologia em Dia. Você já acompanha a doutora Andressa. Ou no Insta, @Endocrinologia em Dia também. Siga no Insta, Endocrinologia em Dia. Dá tempo de dar dois recados? Dá.
Então, Voandex, 30 dois segundos. recados, 30 segundos. O primeiro é Hospital das Clínicas, a gente ainda está recrutando homens obesos de 20 a 50 anos, o meu e-mail, Andressa, endocrinologista, @gmail.com. E para finalizar, um beijo para minha mãe e para o meu gato Leônidas, que também é o gato do meu namorado. Ai, o gatinho. A gente. Ai, traz o gatinho. Beijo pra sua mãe, beijo. Ai, traz o gatinho,